Irmãos, a paz do Senhor. Continuando o vídeo anterior, estávamos falando sobre a primeira grande viagem missionária. Viagem essa que trouxe uma experiência ímpar para a vida de Paulo, de Saulo e de Barnabé, né? No contexto ao que aconteceu, tanto na pregação, algumas regiões que tinham procuradores romanos, como o procônsul Sérgio, e algumas regiões que elas eram muito envolvidas na mitologia grega, como é no caso da região de Icônia, ao qual adorava-se o deus Mercúrio, né? Júpiter e Mercúrio na mitologia grega e Zeus e Hermes na mitologia romana. Isso aí fez com que barreiras fossem quebradas, mas Paulo também sofre muito isso. É por isso que Paulo, quando vai narrar na carta aos Coríntios o grande sofrimento sobre apedrejamento, sobre naufrágio, sobre frio, sobre nudez, sobre açoites, você começa a ver no contexto bíblico a forma de como isso se apresentou, mesmo Paulo não procurando, mas Paulo não sendo entendido por aquelas gerações que viviam as suas religiões, as suas religiosidades, como ele vai sofrer por amor ao Evangelho. Aí quando a gente encerra a primeira grande viagem missionária, você tem o capítulo 15 de Atos, que é o primeiro grande concílio da igreja, uma igreja reunida e uma igreja ainda que não conseguia compreender como os gentios estavam sendo alcançados. Uma igreja que até então compreendia que o Evangelho ele tinha vindo para os judeus, né, para a região de Jerusalém, mas outras regiões estavam sendo alcançadas e aquilo ali demorava-se para aceitar. É tanto que você vê no início do capítulo 15, Pedro voltando na história e falando daquele episódio do capítulo 10, né, sobre o procônsul, né, o chefe da corte italiana, do capítulo 10 de Atos, e você vê de como Paulo também vai contribuir na narrativa e falando do que aconteceu na primeira viagem missionária. A igreja, de alguma forma, presidida por Tiago, irmão do Senhor. Aí não me perguntem como Tiago chega nesse posto, porque você não vê Tiago sendo apóstolo, mas Tiago agora está presidindo o grande concílio da igreja. Você vê que após Jesus morrer, deixa eu abrir um parênteses aqui, após Jesus morrer, e ele ressuscitou, ele fez mais ou menos 10 aparições. E em 1 Coríntios capítulo 15, ali a partir do versículo 5, é trazida a narrativa pelo apóstolo Paulo de como Tiago, irmão do Senhor, vai ter um encontro com o Senhor. E alguns comentaristas dizem que ali é a 9ª aparição, quando o próprio Senhor aparece a seu irmão. E aí você tem Tiago entrando nesse cenário. Voltando a falar no assunto. Após o concílio, resoluções e diretrizes são tomadas para que haja uma certa passividade, ou um certo aceitamento, ou seja, vai se unir gentios e judeus, cristãos, nesta caminhada, mas algumas decisões são tomadas com relação a comer com sangue, com relação a se abster da prostituição, com relação à carne sufocada. Então você tem algumas características que elas aconteciam e de alguma forma elas eram comuns na aceitação no meio dos gentios, que agora para viver uma convivência pacífica é necessário os gentios se absterem, né, dessas práticas que de alguma forma elas não condizem com o comportamento cristão. Ou você serve ao mundo ou você serve a Deus. Uma fonte não emana do tipo de água. Aí eu volto a tocar no assunto sobre a pessoa de João Marcos, que é quando você lê o capítulo 15, finalzinho dele, que é a grande defecção que há entre Saulo e Barnabé sobre a pessoa de João Marcos, e aquilo ali, aquilo que era bênção na primeira viagem missionária, há uma certa ruptura. E Saulo vai começar a segunda viagem missionária com outros cooperadores, inclusive aquilo que ele mais combateu no concílio, que era a não circuncisão, né? Você vê que Lucas narra no início do capítulo 16 que Saulo vai realizar a circuncisão num jovem que agora vai caminhar com ele, filho de uma judia, mas de um pai grego, chamado Timóteo, filho na fé de Saulo, e que Paulo circuncida ele, e a posterior ele começa a segunda viagem missionária, que ela compreende os capítulos 16, 17 e 18, e esta segunda viagem missionária é uma viagem mais longa, uma viagem que leva de 4 a 5 anos, e é uma viagem pela qual Paulo percorre as igrejas que tinha passado, trazendo as resoluções do que foi decidido no Concílio de Jerusalém, aquelas igrejas que já tinham sido abertas, e novos trabalhos vão sendo realizados. É tanto que alguns desses trabalhos Deus interviu quando há a visão
de um homem da Macedônia em sonho a Saulo, mandando ele passar a Macedônia e ajudar. Deixa eu abrir um parêntese que eu gosto sempre de explicar e expor tanto o passado quanto o presente, que você vai perceber que o berço do cristianismo, por incrível que pareça, o berço do cristianismo, hoje o que impera é o islamismo, né, irmão? Por incrível que pareça, a igreja ela perdeu o seu foco quando ela se engessou dentro de quatro paredes e deixou de ser igreja. Porque o nome igreja ele vem da palavra eclesia, tirados para fora, ou seja, eu não vou ser tirado do mundo para ser colocado dentro da igreja. Eu vou ser liberto do mundo para que a este mundo eu retorne, tirados para fora, para que eu possa ser usado e dar continuidade àquilo que Cristo realizou há mais de 2000 anos atrás. Continuando, e aí você vê como o capítulo 16 ele é muito rico, porque igrejas vão ser alcançadas, e algumas dessas igrejas geram textos, geram cartas, geram epístolas, como a igreja dos Filipenses, a igreja dos Tessalonicenses, como Paulo passa em Atenas. Então você vê muito dos episódios sendo narrado na segunda grande viagem missionária, e a forma de como nessa segunda viagem missionária Paulo ele sacode o pó dos pés, e de tanto ele sofrer perseguição dos judeus religiosos, ele vai dizer: agora eu me volto para os gentios. Então na segunda grande viagem missionária você já não começa a perceber mais Paulo dentro de sinagogas, porque ele durante a semana ele fazia tendas, mas no final de semana ele sabia que na sinagoga a lei era lida, a Torá era lida, e era dada a oportunidade a alguém, após o texto ser lido, de falar sobre algo que viria ao coração. E Paulo sempre utilizava essas oportunidades para falar de Cristo. E aí você vai perceber de como Paulo agora, a partir da segunda viagem missionária, Paulo agora está em mercados, Paulo agora está em centros urbanos, Paulo agora está em aerópagos. Então Paulo deu um outro direcionamento. Paulo está em casas, porque algumas das casas vão ser quartel-general de orações, como por exemplo a casa da Lídia, né, a vendedora de púrpura, que vai ser alcançada. Você vê que quando Paulo prega em Tessalônica, o texto vai narrar que pessoas distintas da sociedade vão receber este evangelho. E aí você percebe, quando você entra no capítulo 17, a igreja de Tessalônica, no capítulo 18, Paulo já sai de Atenas, o finalzinho do 17 já vai para Corinto, e quando ele chega em Corinto, ele vai se encontrar com um casal chamado Priscila e Áquila, e este casal traz uma informação lá no capítulo 18, versículo 2, que é justamente sobre o que está acontecendo em Roma, que Cláudio está perseguindo os judeus e expulsando. Então, se judeus estão sendo expulsos, de alguma forma nós começamos a perceber o início agora de uma outra etapa na perseguição, que é o Império Romano perseguindo a igreja. A posterior iremos continuar. Pai do Senhor, irmãos.